students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to the class. Vocês são muito bem-vindos à nossa aula de inglês. Então, pegue aí o seu material, o seu caderno e nós vamos começar a aula falando do objetivo dela, que é interagir em situações de interação oral para realizar as atividades em sala de aula. Então, você lembra os números em inglês? Se você for falar os números em inglês, você se lembra? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, você vai digitar o seu login e senha, nível 1, unidade 4, lição 1, vocabulário, revisão de números e clicar em começar. Então veja, você vai clicar nesse primeiro, ó, começar, para que a gente possa realizar as atividades. Olha só, se você tem acesso à internet nesse momento, tem um computador e um celular aí disponível, você já pode fazer o seu login e você vai realizar as atividades juntamente conosco, direto na plataforma. Mas se você não tem acesso, não conseguir logar nesse momento, não tem problema não, você também vai fazer as atividades conosco e acompanhar toda a aula também, certo? Let's go, students! Muito bem, alunos, então nós estamos na unidade 4, lição 1, falando sobre famílias e vamos fazer a primeira lição, que é o vocabulário aqui, revisão de números. E aí você clica em começar. Então, nós vamos estudar os números, números com T e TIN no final. Em inglês, alguns números soam muito parecidos, por isso que a gente precisa prestar muita atenção. Eles são os números com T e TIN, como por exemplo, 80, que é o número 80, e 18, o número 18.
Perceba como a primeira sílaba é tônica nos números com o final T, e enquanto as sílabas são igualmente tônicas nos números com o final TIN. Então, a gente tem alguns exemplos aqui. Vamos escutar? 30, ó, com o final TY e 13. 40, 14. Então, 40, 14. Temos o 40 e o 14. 50, 15. 50 e 15. Estão percebendo a diferença no final? 50 e 15. 60, 16. 60, 60. 16, 16. 70, 17. 70 e 17. 70 e 17. 80, 18. 80, 18. O 80 e o 18. 90, 19. Então, 90 e 19. Vejam então, vocês perceberam que os finais dos números mudam de acordo com o seu significado. Por isso que é muito importante vocês prestarem atenção na pronúncia para vocês não confundirem. Ok? Eu vou dar um tempinho, vocês vão copiar essas informações aí no caderno e eu gostaria que vocês escrevessem, por exemplo, ali no 30 e o 13, colocasse um número na frente. Então, você vai copiar o 30, colocar o número 30. E depois 13 e o número 13, certo? Vou dar um tempinho para que vocês possam fazer isso, já retornamos.
Muito bem, então agora você tem essas informações aí no seu caderno e lembre-se, gente, vocês podem acessar a plataforma clicando nesses ícones à frente do número, vocês podem ouvir a pronúncia e repetir quantas vezes vocês quiserem. É importante vocês estarem bem inteirados dessa pronúncia para vocês não confundirem e também saber falar os números de maneira correta. Vamos para o próximo então. Nós temos uma atividade agora em que nós vamos ouvir o áudio. E aí, quais números você ouve? Selecione a figura correta. Então, listen and choose the correct answer. Você vai ouvir e escolher a resposta correta. Então, nós temos aqui, ó, o número 40, 15, 13 e 30. Você vai ouvir e vai escolher qual desses que foi falado no áudio. Vamos lá? 13. Ó, 13. E aí, que número é esse, gente? Acertaram? É o número 13. 13. Se você errou, não tem problema. Você pode refazer a atividade depois. Agora nós temos 21, 20, 12 e 31. Vamos ouvir? 21. 21. 21 é o número 21. Agora nós temos mais 4 opções. 36, 46, 56 e 26. E aí, o que nós vamos ouvir? Preste atenção na pronúncia. 46. 46. Então, é o número 46. Agora, nós temos, ó, 9, 99, 98, 89. E aí, preste atenção no que vocês vão ouvir agora. 99. 99. Então, é o número 99. Temos agora a opção 73, 17, 33 e 23. E aí, vamos ouvir? 73. 73. Então, é o número 73. Agora temos o 19, 26, 60 e 16. Prestem atenção para marcar qual é a correta. 16. 16. E aí, que número é esse, gente? É o número 16. Temos então 15, 14, 50 ou 55. 50. 50. E aí, é o 15 ou é o 50? 50, né, gente? 100. Temos aqui 100, 10, 50 e 1. Vamos confirmar então o que ele disse? 100. 100. Lembram que número que é 100? É o número 100. Temos agora 37, 73, 17 e 27. Vamos ouvir. 37. 37. Então, número 37. Agora, nós temos uma atividade para relacionar os números com as palavras. Então, na primeira coluna, nós temos os números por extenso. Na segunda, eles em numerais. E vocês vão relacionar uma coluna com a outra. Eu vou dar um tempo. Quem está logado na plataforma vai realizar a atividade pela plataforma mesmo. Quem não estiver, vai fazer no caderno. Então, você vai copiar e responder no seu caderno. Vou dar um tempinho para isso. Nós já voltamos para corrigir.
aí, gente, conseguiram responder? Vamos lá, então, a gente vai conferir agora. Nós temos a primeira opção, 13. E aí, gente, que número que é o 13? Nós temos aqui as opções 33, 15, 100, 50, 13 e 46. Então, o 13 é o 13. Vamos arrastar aqui. Agora, 100. Que número que é 100? É o número 100. Então, vamos colocar aqui. Muito bem. Agora, 46 é o número 46. 33. 33 é o número 33. 50. 50 é o número 50. Cuidado para não confundir com 15, né? 50, 50, 15, o 15. Então, faça a correção aí no seu caderno. Se você estiver na plataforma e errou, você pode tentar de novo e realizar a atividade novamente. Ok? Quando vocês errarem, vai aparecer laranja. Aí você sabe que você errou e precisa refazer o exercício para corrigir aquilo que você errou, certo? Vamos para o próximo. Nós temos mais uma atividade. Essa atividade nós vamos escutar e gravar o número que nós escutamos. Por isso é importante que você preste atenção na pronúncia. Listen, repeat and record the sentence. Então a gente vai ouvir, vai repetir e gravar então aquilo que foi falado. Vamos lá? Nós temos o primeiro número que é o 13. Vamos lá. 13. 13. Quando vocês acertam, ele fica verdinho e passa. Se vocês errarem, ele vai ficar laranja e você vai repetir. Pode ouvir novamente e gravar a resposta novamente, até que ele fique verde, certo? 21. 21, que é o número 21. Agora, 46. 46, que é o número 46. 99. 99, que é o número 99. 73. 73. Agora, o número 16. 16. 16. Agora, o número 50. Preste atenção na pronúncia do finalzinho da palavra. 50. 50. Agora, o número 100. 100. 100. Agora, o número 37. 37. 37. Então, número 37. Muito bem, alunos. Encerramos mais uma etapa. Congratulations! Muito bem, alunos. Então, o que aprendemos nessa aula? Aprendemos a interagir em situações de interação oral para realizar as atividades em sala de aula. Então, agora você já é capaz de dizer os números em inglês. Você já aprendeu ali a diferença do finalzinho, né, de alguns números ali, que faz toda a diferença. São números muito parecidos na pronúncia e que é importante você praticar. E com a plataforma, você pode praticar, ouvir, repetir quantas vezes você quiser, certo? Lembrando, gente, que esses números que nós estudamos agora são os números cardinais. E para que a gente usa os números cardinais? A gente usa esses números quando a gente vai falar número de telefone, para contar, né? Para identificar quantidade de coisas e também, né, para falar ali o número de telefone, o número da casa. Para várias situações a gente usa esses números cardinais. Então, é muito... também para falar a nossa idade, né? Por isso que é tão importante nós aprendermos os números em inglês. E aprender a pronúncia correta deles também é fundamental. Por isso que é importante você ouvir e repetir sempre.
ok? Bom, gente, por hoje é só. Agradeço muito a atenção de vocês e vejo vocês na próxima aula. Bye, bye!